Você sabe por que, quando o maior milagre da história aconteceu, o nascimento de Cristo, o mundo o ignorou? Não foi falta de profecia, foi falta de visão. Esta é a história de como a nação escolhida para ser luz se tornou, ironicamente, a primeira a se cegar. O céu parecia silencioso demais naquela noite. Nenhum rei, nenhum profeta, apenas um murmúrio do vento entre as oliveiras e o peso invisível de uma promessa prestes a se cumprir. Em meio às trevas, o Deus Eterno preparava o maior milagre da história, o nascimento do Salvador do mundo. O vento sopra suave sobre as colinas de Jerusalém. A luz dourada do entardecer se estende sobre os muros antigos, como se o próprio céu esperasse algo há muito prometido. Durante séculos, canções e orações ecoaram nos lares e templos de Israel. Pais contavam aos filhos sobre o Messias que viria, o libertador, o filho de Davi, o rei prometido. Mas quando finalmente ele veio, o silêncio da incompreensão tomou conta da nação. O Filho do Altíssimo, envolto em humildade, caminhou entre os homens e foi ignorado. O prometido era agora o desconhecido. As palavras do profeta se cumpriam. Como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. O povo, tão ansioso por glória, não viu beleza alguma naquele que era a própria expressão do amor de Deus. O Messias veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas, desde os dias antigos, Israel fora escolhido com um propósito sublime. Deus o havia chamado para ser guardião da verdade, depositário das promessas divinas. Por meio de símbolos, profecias e rituais, a nação deveria manter viva a esperança da redenção. O templo, com seu incenso e sacrifícios, apontava constantemente para o Cordeiro que um dia tiraria o pecado do mundo. Cada altar erguido, cada cordeiro imolado, cada profeta levantado, tudo convergia para o Salvador. Israel fora chamado para ser luz entre as trevas, ponte entre o céu e a terra, reflexo do caráter divino em meio às nações idólatras. Assim como Abraão fora peregrino fiel, José um testemunho vivo no Egito e Daniel um exemplo de fidelidade nas cortes da Babilônia, o povo hebreu deveria revelar ao mundo o Deus verdadeiro, aquele que não se cala, que guia, que ama e que viria em carne para salvar. O chamado de Deus a Abraão ressoava como uma promessa eterna, uma semente plantada para abençoar todas as gerações. Abençoar-te-ei, e tu serás uma bênção, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, de 2 a 3. Essas palavras ecoavam através dos séculos como um lembrete do propósito divino para o povo escolhido. Mesmo quando os exércitos inimigos devastavam a terra e o trono de Davi caía em ruínas, a promessa permanecia viva. O profeta Miqueias declarou: então os restos de Jacó estarão no meio de muitos povos, como o orvalho que vem do Senhor, e como gotas de água que caem sobre a erva. E sobre Jerusalém, o Senhor disse por intermédio de Isaías: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Era este o coração do plano divino, que Israel fosse um canal de bênçãos, uma janela aberta para o céu, onde todos os povos pudessem enxergar a luz da presença de Deus. Mas o brilho desta vocação começou a se apagar quando o povo desviou os olhos do Altíssimo e os fixou nas glórias terrenas. O som dos cânticos foi substituído pelo ruído da ambição. Desde a entrada em Canaã, Israel foi sendo moldado pelo orgulho das nações ao redor. Os profetas, mensageiros de Deus, clamavam nas praças e nos portões da cidade. Suas vozes ecoavam entre as pedras, implorando arrependimento,
mas eram silenciados pela indiferença. Em vez de refletirem a santidade divina, buscavam poder e reconhecimento humano. Cada reforma que florescia logo era sufocada por uma nova onda de rebeldia. E ainda assim, a paciência de Deus se estendia, chamando-os de volta com amor, disciplinando-os não por ira, mas por misericórdia, na esperança de restaurar o brilho de sua aliança eterna. Se tivessem permanecido fiéis, Israel teria sido o farol das nações. Deus o teria exaltado sobre todas as nações que fez, para louvor e para fama e para glória. Todo o mundo veria, como disse Moisés, todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor e terão temor de ti. Os povos, ao observarem seus caminhos, diriam admirados: eis um povo sábio e inteligente, uma nação grande. Mas a infidelidade transformou promessas em lágrimas. Em vez de glória, colheram cativeiro. Em vez de influência, vergonha. O desígnio divino, contudo, não se desfez. Deus ainda trabalhava, não através da exaltação, mas pela dor. Por meio da adversidade e da humilhação, o Senhor purificava o seu povo, preparando o caminho para o verdadeiro Israel, não formado por linhagem, mas por fé, em que cada coração obediente seria templo vivo de sua presença. As correntes do cativeiro tilindavam sobre o sol ardente da Babilônia. Quando os filhos de Israel marchavam em silêncio, com o olhar perdido entre as ruínas de um passado glorioso, o templo, orgulho da nação, estava em cinzas. E as harpas, outrora instrumentos de louvor, agora pendiam tristes nos galhos dos salgueiros junto aos rios da terra estrangeira. Mas naquele exílio amargo, algo despertou no coração de muitos. Entre as cinzas da dor, reacendeu-se a chama da fidelidade. Enquanto lamentavam as muralhas destruídas de Sião, começaram a compreender que Deus nunca os havia abandonado, apenas os chamava de volta. E ali, no meio das nações pagãs, a luz da verdade brilhou com um inesperado fulgor. Mesmo entre altares idólatras e deuses de pedra, os hebreus cativos proclamavam o nome do Eterno. E muitos estrangeiros, tocados pela fé deles, passaram a reconhecer o verdadeiro Deus, aprendendo com esperança o significado do sacrifício e a promessa de um Redentor vindouro. Mas a fidelidade tinha seu preço. Muitos dos exilados pagaram com a própria vida o compromisso de permanecer firmes diante da idolatria. Recusavam-se a violar o sábado, a curvar-se aos ídolos, a participar das festas que ofendiam o Deus do céu. Seus nomes se perderam na história, mas sua coragem ecoou nos palácios dos reis. E o Senhor, em sua sabedoria, transformava o sofrimento em testemunho. De dentro das prisões, dos tribunais e dos tronos, a sua voz se fazia ouvir. Daniel, levado à presença de Nabucodonosor e Dario, tornou-se boca de Deus diante dos poderosos. Repetidamente, monarcas que se julgavam invencíveis foram levados a reconhecer a supremacia do Deus de Israel. Assim, o cativeiro, que parecia maldição, se tornou instrumento divino para que a verdade alcançasse reinos inteiros, preparando o mundo para o advento do Messias. O fogo da provação purificou o povo. Daquela longa noite de exílio, Israel saiu curado da idolatria. Nunca mais adoraria imagens de escultura. Contudo, o coração ainda não estava plenamente convertido. Aprenderam a obedecer, mas não por amor, e sim por medo, por interesse, por desejo de grandeza. A obediência se tornou ritual, o culto, formalidade. A esperança que antes deveria atrair o mundo foi cercada por muros. Israel, que fora chamado para ser luz, ergueu barreiras para se proteger da escuridão. O propósito divino foi distorcido. As leis que deveriam preservar a santidade se tornaram fronteiras de orgulho. Consideravam Jerusalém o único céu,
e olhavam com desconfiança todo estrangeiro. O zelo pela pureza transformou-se em desprezo. Já não viam os gentios como almas a serem alcançadas, mas como inimigos a serem evitados. Assim, a nação escolhida, chamada para abençoar, começou a se fechar sobre si mesma, sem perceber que o próprio Messias viria para derrubar esses muros de separação. Quando o povo retornou do exílio, a poeira de Babilônia ainda cobria suas vestes, mas também suas almas. Com o desejo de nunca mais cair na idolatria, voltaram-se à lei com zelo fervoroso. Sinagogas se ergueram em cada cidade, e as Escrituras começaram a ser ensinadas com rigor pelos sacerdotes e escribas. Escolas foram criadas para transmitir sabedoria, e o estudo das artes e ciências se misturava ao ensino religioso. Contudo, no coração dessa aparente devoção, algo começou a se perder. As sementes do paganismo, trazidas do cativeiro, germinaram silenciosamente. Costumes estrangeiros infiltraram-se no culto sagrado, e a fé viva deu lugar à tradição humana. O povo, que um dia ouvira a voz de Deus no Sinai, agora ouvia os ecos distorcidos das doutrinas dos homens. O brilho da revelação se ofuscava sobre o peso das interpretações e das regras inventadas, e o sagrado se tornava costume. O serviço do templo, instituído pelo próprio Cristo, era cheio de significado e beleza. Cada sacrifício, cada gota de sangue derramado, cada raio de luz do altar apontava para o Salvador vindouro, o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Mas o simbolismo perdeu a alma. As cerimônias se tornaram frias, repetitivas, destituídas de vida. Os sacerdotes, buscando compensar o vazio interior, criaram novas leis, multiplicaram regras e fardos que Deus jamais ordenara. A religião, antes expressão de amor e comunhão, virou um sistema de méritos e aparências. Quanto mais rígidos se tornavam os rabis, menos o amor de Deus se via entre eles. Julgavam-se santos pela quantidade de rituais que cumpriam, enquanto seus corações transbordavam orgulho e hipocrisia. A fé, que deveria libertar, passou a aprisionar. E o povo, cansado e oprimido, olhava para o céu e já não via esperança. Apenas um Deus distante, envolto em regras que poucos conseguiam compreender. Sob o peso de tantas imposições, a alma de Israel gemia. Os sinceros que desejavam agradar a Deus arrastavam correntes invisíveis de culpa. Por mais que se esforçassem, a paz lhes escapava. A cada falha, o medo aumentava. A cada ritual, crescia o vazio. Era este o plano do inimigo, distorcer o caráter de Deus, transformando o amor em tirania, a obediência em desespero. Satanás, o mesmo que no céu declarara que a lei divina era injusta, agora trabalhava para provar sua mentira na terra. E a própria nação escolhida, aquela que deveria revelar a bondade do Altíssimo, se tornara testemunha da opressão espiritual. O povo, antes chamado para ser luz, andava em sombras densas, aguardando o dia em que o próprio Filho de Deus pisaria novamente entre os homens para restaurar o verdadeiro significado da fé e libertar os corações do peso da religião sem amor. O coração de Israel ardia de expectativa. Desejavam um libertador político, não um redentor espiritual. Esperavam um guerreiro montado em glória que erguesse a espada contra Roma e não um servo humilde que curaria com o toque das mãos. Ansiavam por tronos, não por arrependimento. A promessa divina fora transformada em ambição humana, e quando o Filho do Altíssimo finalmente viesse, traria uma verdade que o orgulho deles não suportaria ouvir, a de que o maior inimigo de Israel não era o Império Romano, mas o pecado que reinava no coração dos homens. O tempo do nascimento de Cristo era de trevas e inquietação. Roma governava o mundo com um punho de ferro. Os líderes religiosos haviam perdido o temor de Deus e o sacerdócio se corrompera. O sumo sacerdote agora era eleito por favores políticos e subornos. Havia comércio nas ofertas, manipulação nos julgamentos e indiferença no altar.
Israel gemia sob o jugo estrangeiro e sob a tirania do próprio coração endurecido. Nessa atmosfera de descontentamento e orgulho ferido, o povo se agarrou ainda mais às formas externas de religião. Sacerdotes e escribas multiplicavam cerimônias. O povo, confuso de oprimido, ansiava por um libertador que restaurasse a glória de Davi. As profecias que falavam da humildade do Messias, de seu sofrimento, de sua entrega, eram ignoradas. Preferiam ler apenas sobre o trono e o poder. O orgulho interpretava as promessas à sua maneira, moldando Deus à imagem de seus próprios desejos. Assim, quando o Filho do Altíssimo viesse, seria por muitos rejeitado, porque sua coroa seria de espinhos e não de ouro. E assim, chegamos ao fim desta jornada. Uma viagem pela história de um povo que, mesmo cercado de luz, acabou tropeçando nas próprias sombras. Mas essa história não termina em rejeição, termina em esperança, porque o mesmo Deus que viu Israel se afastar é o Deus que nunca desistiu de amar. Ele continua chamando corações, continua acendendo luzes nas noites mais escuras, e talvez hoje essa luz esteja tentando alcançar você. Que possamos aprender com o passado e reconhecer agora o Cristo que o mundo um dia ignorou, o Salvador que veio para transformar vidas, restaurar corações e renovar toda a terra com o seu amor. Se esta mensagem tocou o seu coração, não saia sem deixar o seu like. Isso ajuda esta palavra a alcançar ainda mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de que Deus nunca se esquece de suas promessas. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho, porque ainda temos muitas histórias bíblicas profundas e inspiradoras como esta. Que o Senhor abençoe sua vida e te faça enxergar em cada amanhecer que o maior milagre já aconteceu. Deus está conosco.